Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu quero convidar vocês para uma reunião familiar às 20 horas, tá bom? Vai ser uma amiga minha que eu convidei para dar a mensagem. Essa amiga ela é incrível, ela já escreveu 2 ou mais livros, tá bom? E ela faz um trabalho também nas redes sociais, no YouTube, tá bom? De compartilhar o Evangelho. Ela tem uma entrega assim, ao Evangelho que eu admiro muito ela. E aí eu quero convidar vocês a participar dessa reunião familiar hoje às 20 horas. Bom, eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp aqui no final da descrição do meu vídeo. Também vou colocar no topo dos comentários para que vocês possam apertar e entrar no grupo. E aí então quando for mandado o link ali do Zoom, vocês possam entrar e assistir a reunião familiar. Eu vou estar lá também, vai ser ótimo, tá bom? Então convido todos vocês a participar dessa reunião familiar hoje às 20 horas. Bom, dado o convite aqui, vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje que eu vou compartilhar com vocês, que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 20. Aqui o que nós podemos ver, né? Esse capítulo aqui, o que mais me chamou a atenção é que um homem, um rei chamado Ezequias, ele estava doente, né? Ele ia morrer e o Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida. Olha só que bênção. Imagina você à beira da morte e você recebe a mensagem ali do profeta que você vai ter mais 15 anos de vida. Que bênção, né? Bom, na verdade, as pessoas encaram muito mal a morte, né? É uma dificuldade que nós temos, tá bom? É muito dificultoso, às vezes, a pessoa encarar a morte ali. Por exemplo, né? A gente sempre... Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ir morar no céu? Quer, todo mundo quer ir morar no céu. Mas você quer morrer para ir morar no céu? Muita gente não vai querer morrer. Então todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Encara a morte ali como se fosse algo ruim. E isso não é verdade. A verdade é que nós, às vezes, temos uma má compreensão desse processo. É um processo, né? Todo mundo tem que morrer para voltar à presença de Deus. Então eu separei algumas escrituras aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, quando a gente conhece alguém que é bom, que morreu, que era uma pessoa justa, que guardava os mandamentos, normalmente as pessoas pensam assim: nossa, tanta gente ruim no mundo, né? Tanto ladrão, tanto bandido, e foi logo essa pessoa aqui, né, que vivia os mandamentos, que foi morrer. A gente acha injusto isso. Mas para o Senhor é completamente ao contrário. Ele prefere que o justo morra, tá bom? E o iníquo, ou seja, a pessoa injusta, Deus ele preserva a vida ali porque pode dar tempo dessa pessoa se arrepender. Porque esse é o tempo que nós temos de nos arrepender e voltar à presença de Deus. Então, para o Senhor é melhor que um justo morra do que uma pessoa injusta, né? Mas Deus ele não vai tirar todas as pessoas que é justa da terra, porque vai haver um desequilíbrio aí, né? Então tem que ter os justos também na terra para abençoar a terra e abençoar a vida de outras pessoas, até mesmo dessas pessoas que não conhecem o Evangelho, vai conhecer por meio dos instrumentos que Deus usa, ou seja, outras pessoas, para compartilhar o Evangelho por ela. Por que eu falo isso, né? Aqui em Alma, capítulo 20, versículo 17, quando Amon, né? Amon era um nefita, ele estava junto com Lamone, que era um rei lamanita. E aí esse rei se encontrou junto com Amon, um outro rei, né, que era o pai de Lamone. E o pai de Lamone odiava ali os nefitas, e quando ele viu que o filho dele estava com um nefita, né, ele desembainhou a espada e falou: eu vou matar você. Falou que ia matar o próprio filho e também ia matar Amon. Na verdade, ele pegou e falou para o filho dele matar o nefita, né, Amon. Como o filho dele desobedeceu, ele falou: então eu vou matar você e vou matar ele também. E aí então Amon ele vai e defende, né, Lamone ali do próprio pai, né, com essas palavras aqui, ó. Aqui. Mas Amon adiantou-se e disse-lhe: eis que tu não matarás o teu filho. Não obstante, melhor seria que ele morresse do que tu. Porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Mas tu, se caíres agora com a tua ira, a tua alma não poderia ser salva. Olha só que interessante aqui, né? Ele fala: se o filho dele morresse, seria bom para o Senhor, porque o Senhor estaria tomando um justo. Mas se aquele rei Nico, ele morresse pela espada ali naquele momento,
a alma dele não poderia ser salva porque ele não se arrependeu. Já o filho dele que havia se arrependido era bom se viesse a morte. Olha que interessante. E olha como Deus ele foi misericordioso e preservou a vida desse rei. Porque mais para frente ele se arrepende e se converte ao evangelho também. Então ele se arrepende de todos os seus pecados, né? Então ele se torna uma pessoa justa. Então, eis uma resposta aí, né? A gente sempre fala, porque tem tanto bandido no mundo para morrer e morreu logo um justo. Para o Senhor ele tem uma visão diferente da nossa, tá bom? Além do que também, aqui em Alma, capítulo 40, versículo 12, diz assim: e então, daquelas pessoas que falecem, né, os justos. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso e um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristeza. Então o justo, né, ele passa daquele momento de aflição, às vezes a pessoa está sofrendo com alguma doença, dor, né? E às vezes a morte vai trazer esse alívio para essa pessoa. Ela vai ser recebida num estado de felicidade, de paz, né? Claro, aqui está falando do justo, né? Quando a pessoa é injusta, aí já é outro caso aqui. Bom, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui, falando sobre um tempo determinado. O que você acha? Você acha que existe um tempo determinado para a nossa vida? Né? Você acha que alguém morre por acaso? O que você acha, né? Bom, aqui em Eclesiastes fala um pouquinho sobre isso, né? Tudo tem seu tempo determinado. E todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3 aqui fala sobre isso. Então, eu acredito que existe um tempo determinado para as pessoas viver e para as pessoas morrer, tá bom? Mas eu acredito também que a pessoa pode abreviar esse tempo, né? Às vezes você tem um tempo determinado na sua vida, mas por causa de escolhas que você faz, você acaba abreviando a sua vida terrena aqui, né? Esse tempo mortal que é utilizado para nós crescermos espiritualmente por meio das experiências, tempo de nós nos arrepender. A pessoa pode abreviar. Por exemplo, eu já vi sabe aquelas camisetas que enviam uma mensagem, né, para nós? A gente lê assim na frente uma mensagem e atrás nas costas tem outra, né? Então eu vi uma camiseta uma vez que estava escrita assim, né, na frente: quem fuma morre aos poucos. Eu falei, olha aí, tá vendo? Que legal a mensagem. Quem fuma morre aos poucos, né? E aí atrás da camiseta estava escrito assim: quem disse que eu tô com pressa, né? Fazendo uma piada ali, mas é verdade, né? Às vezes a pessoa está abreviando a vida porque está usando certa substância que às vezes não vai matá-la, né? É comprovado que mata, né? Abrevia a vida da pessoa. Mas às vezes a pessoa vai ter o mesmo tanto de vida, mas uma vida com menos qualidade também, né? Talvez não consegue subir uma ladeira, né? E vai ficar ofegante. Então tem várias coisas aí que implica aí, tá bom? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou falar aqui também, ó, aqui em Doutrina e Convênio 122, versículo 9, falando sobre a vida de Joseph Smith, ele preocupado, né, se iria morrer ali na mão de seus inimigos. Olha o que o Senhor fala para ele aqui. Portanto, persevera em teu caminho, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. E os teus dias são conhecidos e os teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Então aqui mostra, né, que Deus ele determinou a vida de Joseph Smith quando ele ia morrer. Muitas pessoas pensam, nossa, ele morreu brutalmente, né? Não era para ele morrer tão novo assim. Mas ele morreu como um mártir, né? Ele morreu em prol do testemunho dele. Tá bom? Então todos nós temos um tempo determinado, mas também não podemos colocar nossas vidas em perigo, né? Talvez você faz aí um esporte muito radical que põe sua vida em risco e nós não devemos fazer isso, tá bom? Vamos lá então aqui para o capítulo 20, tá bom? Segundo Reis capítulo 20, que fala então de que Deus ele concede, né, mais 15 anos aqui. Só o fato de dizer que concedeu mais 15 anos de vida para Ezequias já mostra que a pessoa tem um tempo determinado ali de vida, tá bom? Então vamos lá, aqui diz o seguinte, versículo 1. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Quando diz que adoeceu de morte é porque ele pegou uma doença
que era terminal. Em nossos dias nós falaremos que era uma doença terminal. Uma doença que não tem cura, aquela doença que o médico chega assim e fala para a pessoa, ó, você tem mais um mês de vida, né? Bom, então ele tinha naquela época uma doença que era terminal, determinativa que ela iria morrer. E aí vamos continuar aqui. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, primeiramente, né, eu não falei aqui, quem era Ezequias? Ezequias, ele era um rei justo, né? Ele era um rei da casa de Judá. E ele derrubou os altares dos ídolos, né? Destruiu ali todos os ídolos que era uma falsa religião, para que todos pudessem adorar a Deus. Então ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele fez com que o povo adorasse o verdadeiro Deus. Então ele fez muitas coisas boas, né, Ezequias? Ele foi um rei justo, tá bom? E o que acontece aqui, né? No versículo aqui, tá falando aqui que Isaías, o profeta, ele chega até ele e fala, olha, essa doença que você tem aí é para a morte, tá bom? Você vai morrer, portanto, põe a sua casa em ordem, né? E nós não devemos interpretar que é um castigo isso, né? Ah, Deus está mandando avisar que ele vai morrer, né? A pessoa fica apavorada ali, que é o caso de Ezequias aqui, ele vai ficar bem chateado também. Mas pensa bem, quando uma pessoa morre ali repetidamente, né, de uma vez, ou seja, de um acidente, ela não tem tempo ali de se despedir dos familiares, dar um conselho, apesar que nós devemos fazer isso em todo o tempo, né? Porque a gente não sabe que hora da nossa vida a gente vai ser tomado aí pelo Senhor. Então sempre a gente tem que estar aconselhando nossos filhos, bons conselhos aos nossos amigos, compartilhando o Evangelho, para que nós não partamos dessa vida arrependidos do que não fizemos. Bom, então quando Deus ele manda o profeta Isaías ir até Ezequias e mandar ele pôr a casa dele em ordem, é um sinal de misericórdia, de amor. Ele está avisando porque ele ama Ezequias, não para castigar Ezequias, tá bom? Ele está dando um tempo ali para que ele coloque a casa em ordem, porque ele iria morrer. Aliás, ele era um rei e tinha muitos assuntos ali pendentes que ele tinha que colocar, né? Quem ia reinar depois dele, várias coisas ali, tá bom? Então vamos continuar no texto aqui, ó, do versículo 2 em diante, continua aqui. E então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Então eu acho muito interessante aqui, né? Porque Isaías foi até ele, né? E eu imagino que a doença dele também fazia com que ele ficasse acamado. E aí eu imagino que ele recebeu Isaías lá no quarto dele, na cama, e quando Isaías lhe deu a notícia, né, ele apenas virou o rosto para a parede, virou para o outro lado, e então ele começa a orar a Deus, tá bom? E Isaías vai embora. Eu acho muito admirável também o profeta Isaías aqui, no sentido que ele vai lá e passa claramente a vontade do Senhor, claramente a mensagem, né? Às vezes, se fosse com a gente ia ficar enrolando ali para falar, poxa, ele vai morrer e tal, mas claramente ele chega e fala ali a mensagem do Senhor, né? A fidelidade de Isaías aqui também é muito grande. Então vamos ouvir aqui a oração, né, de Ezequias. Ele virou o rosto para a parede e disse, ah, Senhor, suplico-te que lembres de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. E fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Bom, a gente pode ver aqui que Ezequias ele não aceitou muito bem a notícia, né? Ele achou que era algo ruim morrer e ele começou a chorar. E eu acho bonita a oração de Ezequias e talvez eu não tenha a mesma coragem de fazer como Ezequias falou. Senhor, eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo, né? Eu me esforço, mas tem muitas coisas que eu preciso melhorar, eu tenho muitas falhas, né? E eu acho lindo aqui quando ele fala assim, eu guardo os mandamentos, vou até ler de novo aqui, né? Suplico-te, que te lembres de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, né? Também um coração perfeito aqui significa que ele não se encurvava a outros deuses, né? Também Davi, ele tinha esse título, né? De coração perfeito. Então, Noé foi chamado de homem perfeito. Perfeito para o Senhor significa não que a pessoa não vai errar, mas que quando a pessoa erra, ela se arrepende, ela volta para os caminhos do Senhor, tá bom? Então, nesse sentido, a gente é perfeito, porque a gente está sempre procurando melhorar,
tá bom? Mas eu acho interessante aqui, né? Ele fala que o coração, né, dele era perfeito perante o Senhor. E aí ele começa a chorar, né? Chorou muitíssimo ali a respeito disso. Devemos lembrar aqui que essa oração de Ezequias não é uma barganha, tá bom? Para que Deus dê mais vida a ele. Não é uma barganha. Realmente ele estava triste porque ele considerava, eu acho que a vida melhor, né, do que a morte, porque ele não tinha um entendimento perfeito do que era a morte, conforme eu compartilhei um pouquinho antes aqui. Bom, então não era uma barganha, mas o Senhor ouve a oração de Ezequias. Por quê? É, porque era importante para Ezequias. E aquilo que é importante para nós também passa a ser importante para Deus, né? Vamos continuar o versículo aqui, ó. E sucedeu que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe de meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que te salarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, ao templo, né? E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por causa de mim, e por causa de Davi, meu servo. Quando o Senhor fala que vai amparar a cidade, proteger a cidade por causa de Davi, é um convênio que Deus havia feito, né? Lembrando que a casa de Israel, não compartilhei ainda essa semana, mas a casa de Israel é levada em cativeiro, as 10 tribos, né? E elas se perdem para o mundo, né? Elas se dissolvem entre as outras nações, né? E aí nós chamamos de as 10 tribos perdidas. E agora sobrou a casa de Judá aqui. E aí, por amor a Davi, né, tanto bom feito que Davi fez, ficou preservada a casa de Davi até hoje, né, que é a casa de Judá. Até hoje tem os judeus aí, tá bom? Então o Senhor cumpriu o convênio que ele havia feito com Davi, que a semente dele permaneceria, né, continuaria sobre a terra ali. Bom, só voltando aqui no texto, né? A gente vê aqui que com a oração de Ezequias, Isaías ele estava saindo, ele deu a mensagem ali que ele iria morrer, Ezequias iria morrer, e quando ele está saindo, ele não chegou a sair do pátio, e lá veio a voz do Senhor: volta e diz a Ezequias que ele vai viver mais 15 anos de vida. Né? Olha que fantástico, né? E aí ele volta lá e dá essa notícia para Ezequias. Imagina só, né, se nós estivéssemos à beira da morte ali, e Deus ele nos conceder mais 15 anos de vida, o que você faria com mais 15? Bom, nós não estamos nesse quadro agora, né? Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem possa estar nesse quadro. Mas se Deus te concedesse mais 15 anos de vida, o que você faria? Quais são os sonhos que você quer realizar? Talvez seja ver os seus filhos selados no templo, desejo justo. Ora ao Senhor, né? Deus ele tem todo o poder, embora exista um tempo determinado para todas as coisas. Aqui na própria Escritura mostrou que o tempo determinado da morte de Ezequias chegou. Porém, por causa da oração, da misericórdia de Deus, já falei, não foi uma barganha, né? Deus considerou ali o pedido, a importância que era aquilo para Ezequias, então passou a ser importante para o Senhor e ele concedeu ali mais 15 anos de vida para Ezequias, né? Isso porque Ezequias era justo, tudo, então ele ouviu a oração, mas não é uma barganha, tá bom? Não é porque ele era justo, foi uma troca, né? Porque na verdade as bênçãos que Deus nos dá é por misericórdia, né? Deus concede a nós. E também, claro, né? Nós devemos fazer por onde merecer também essas bênçãos. Bom, vocês entenderam aí a mensagem. Só quero compartilhar com vocês que essa é uma excelente mensagem, né? Como Deus ele se importa com nós. A mensagem que eu quero que fique gravada na nossa mente hoje é que se é importante para você, passa a ser importante para Deus, né? Igual o seu filho, você não quer dar algo para ele, mas quando ele mostra o qual importante isso é na vida dele, aí você reconsidera e vai lá e concede aquele pedido também, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, né? Não deixem de assistir hoje às 20 horas a reunião familiar com a minha amiga, tá bom? Eu vou deixar aqui no final da descrição do vídeo o link do grupo para vocês entrar e às 20 horas vai colocar o link ali no Zoom. E aí a gente vai fazer a reunião familiar, eu conto com vocês e eu vou estar lá também, hoje às 20 horas.
Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.